Muito bem-vindos ao episódio 16º do Lendas Cash, o seu canal de podcast para você, advogado, que ainda não virou a chavinha, que você precisa ser um empresário do direito. Você precisa usar o direito como ferramenta de ganhar dinheiro, visando lucro, entender mais de gestão, entender de marketing, entender de escala. E hoje aqui estamos recebendo uma querida, uma pessoa que já se tornou a minha amiga, uma pessoa que a gente vem acompanhando toda a transformação dela, uma advogada de Brasília, uma história de luta, uma história de muita superação, uma história muito parecida com a minha, inclusive, né? Pessoa que saiu literalmente do zero. E hoje ela vai contar essa história para você, como que foi essa história de muita luta, muita superação. E sem mais delongas, satisfação te receber aqui. Camila, seja Prazer muito é todo meu. bem-vinda. Muito obrigada, Alan. E nós estamos aqui para conhecer, para o Brasil conhecer quem é a Camila, essa guerreira, essa mulher batalhadora, que realmente não se contenta com pouco, essa pessoa ambiciosa e essa pessoa que cai, levanta, resiliente. A gente é muito parecido, Camila. E A o gente é Brasil muito parecido. quer conhecer como que você construiu tudo que você construiu. Eu Vamos lá. fiz, eu fiz questão de contar a minha história para você porque a gente é muito parecido. E tem detalhes da minha história que eu compartilhei com você que ninguém sabe. Ninguém sabe. Legal. São coisas assim que eu guardei as 7 chaves, são coisas minhas, são coisas da minha dinâmica de vida lá do passado, mas eu achei que era o momento de compartilhar. Mas os grandes empresários do Brasil, já conversei com alguns, eles falam: você quer vender teu produto? Conte a história do teu produto. Sim, Conte a tua história. É isso que faz as pessoas comprarem. Elas sim. fazem, é o storytelling. Storytelling é tudo. Elas fazem se sentir realmente. Pô, realmente a Camila, ela conquistou, era exatamente esse momento que eu estava. E se ela conseguiu, eu também consigo. Porque a única diferença entre quem conseguiu você e as pessoas que não estão conseguindo é única. O que que é? A execução. Sim, É isso que me diferencia. É isso que me diferencia os meus resultados do seu. A execução. É a sim, execução. É isso que vai diferenciar. O resto é todo mundo igual. Todo mundo realmente é bom em alguma coisa. Todo mundo tem a mesma metodologia. Todo mundo tem o mesmo conhecimento lá dentro. sim. Mas é isso aí. Camila, vamos lá. Vamos Vamos lá. voltar. A Camila lá do início, da infância, o primeiro emprego, como Sim. que surgiu o direito. Vamos lá. A Camila lá do primeiro emprego. Como é que foi? Vamos lá. Eu entrei na faculdade aos 16 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, foi uma estação muito difícil ali, porque eu fui para uma universidade particular. Eu tinha uma bolsa de 50%, mas eu precisava pagar os outros 50%. E curso de direito é um dos mais caros, e Exato. na nossa época também era. Então, o que que aconteceu? Comecei a trabalhar, aos 18 anos, mas nesse período dos 16 aos 18, a minha faculdade era custeada pela pensão pós-morte do meu pai. Sim. Uhum. Então, quando eu fiz 18 ali, a pensão foi cortada, Sim. foi cortada. Então eu falei: "Meu Deus, e agora? E agora?". E nesse "e agora" eu comecei a trabalhar. Eu comecei em um laboratório de citopatologia e anatomia patológica, em que eu examinava lâminas, mulheres fazem exames preventivos, e ali eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar como uma médica, fui indo, e como eu moro em Brasília, Sim. a tendência é você ser puxada para o serviço público, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui puxada, comecei a trabalhar em um órgão público do executivo, lá em Brasília. Eu tinha por volta aí de uns 19 anos. Só que eu precisava ir para um escritório de advocacia. Por quê? Porque eu entendia que a advocacia é o que iria mudar meu cenário, porque eu vinha de um cenário econômico, vamos colocar dessa Sim. forma, muito difícil, Alan. Uhum. Eu morava, no subúrbio, eu morava na favela, eu morava a 2 ruas, 2 quadras, vamos colocar assim, não, 2 ruas, 1 quadra. Eu morava a 1 quadra, da maior quadra de tráfico da cidade. Era um local muito perigoso. Uhum. E minha mãe trabalhava de empregada doméstica, Sim. então eu falei assim: "Eu preciso agarrar essa oportunidade, porque eu preciso sair E dessa condição, principalmente sair desse ambiente, né? sair Porque desse você nunca vai ambiente". prosperar num ambiente desse. Você nunca prospera naquele ambiente. Aquele ambiente, ele só te puxa.
e muitas vezes eu fui puxada. Só que eu olhava quando eu comecei a trabalhar no órgão público, eu comecei a enxergar que aquela vida que eu tinha em casa, não era a vida que todo mundo tinha, não era. Sim. Alan, teve dias ali no curso da minha faculdade, e eu me lembro disso como se fosse hoje, a nossa obrigação em casa éramos eu, a minha mãe e o meu padrasto. A nossa obrigação em casa era pagar a minha faculdade. Só que depois que pagava a faculdade, que a gente ia distribuir o dinheiro com o resto. Nós já tivemos semanas que a gente passou comendo coisas que a gente tirava da padaria, porque meu padrasto tinha uma conta na padaria Sim. e a gente tirava de lá. Então meu padrasto comprava pão, queijo, mortadela, e tinha dia que não tinha arroz em casa, Imagino, não tinha. Por imagino. quê? Porque a prioridade era pagar os meus estudos. Olha só, Então eu agarrei isso. olha. Quando eu agarrei isso, eu lá pela altura do 7º semestre, eu viro para minha chefe e falo assim: "Eu preciso ir para um escritório de advocacia". Porque eu sabia que não era o serviço público que ia me tirar daquela Mas e condição. o direito? Como é que você decidiu pelo direito? É porque Brasília já é uma cidade que ela transpira a questão Aham, a questão pública, né? Não sei sim, se era já para sim. entrar na carreira pública ou Não, não. não, não Você era para sempre quis ser entrar. advogada mesmo? Não, Como é que foi? eu queria muito, fazer Rio Branco, Sim, ser embaixadora. E aí o meu tio que é uma grande influência na minha vida hoje, ele é juiz, em Brasília, juiz da vara comum. Então ele falou assim: "Olha, você quer fazer Rio Branco? Maravilha. Só que para você fazer Rio Branco, você tem que ter uma base de direito. Então vai fazer direito". E culminou uhum, de um tempo depois, a pensão que eu recebia ser extinta. E uhum, eu fiquei muito revoltada com aquilo. E sim, eu fiquei também muito revoltada, porque quando a minha mãe se separou do meu pai lá atrás, a minha mãe, ela teve uma dificuldade muito grande de receber pensão. entendi. Então, todo o contexto familiar, ele caminhou para o direito. Quando eu olhei para o direito, eu falei assim: "Eu não Foi a mesma tenho". coisa comigo. Eu te falei, acho que eu já falei outras vezes. Meu pai era bancário. Sim, Meu pai, na época, entrava às 6h30 da manhã e saía às 11 horas da noite, não ganhava mas R$ 1 de hora extra. Imagina, Camila, 6h30 da manhã às 11 da noite com jornada de 6 horas. Dá coisa assim de mais de 10 horas vezes por dia que não eram pagas. exatamente. Então você acaba unindo, eu uni aquela revolta de ter passado necessidade ainda enquanto criança, porque a minha mãe não tinha conhecimento, ela precisou de um advogado, e aí aquela dificuldade toda para ir atrás do meu pai biológico para ter uma pensão alimentícia, depois culminou de eu não conseguir receber por muito tempo a minha pensão por morte, e culminou do meu tio falar assim: "Olha, faz direito". Então, quando eu comecei a fazer o direito, eu me apaixonei. E ali eu falei: "Eu não, o meu caminho é a Porque os seus advocacia". colegas de sala, acho que de cada 10 alunos, que 8 queriam concurso público, pelo menos, 8 né? queriam Ah, concurso público. Eu moro na cidade do concurso público. Se você sentar em Brasília com 10 pessoas, 8 vão falar que querem estudar e passar em um concurso público, porque elas sonham com a estabilidade. Só que eu nunca tive estabilidade não estabilidade. existe. Ah, Estabilidade não existe, estabilidade é uma utopia. Só que eu nunca tive estabilidade, desde pequena. Então eu sempre aprendi a me mover, a caminhar no meio do caos. Então as pessoas falavam para mim estabilidade, e eu falava assim: "Gente, mas o que que significa estabilidade?". Eu fui abandonada, pelos meus pais, né, o meu pai saiu de casa, a minha mãe veio para Brasília para trabalhar, eu fiquei com a minha avó, eu perdi a minha base, a minha estrutura, e aí quando eu perco a minha estrutura eu tenho que começar a cuidar de mim mesma. Então desde nova eu não sabia o que que era estabilidade. sim. Aí o que que eu fiz? Virei para minha chefe e falei assim: "Olha, eu preciso ir para um escritório de advocacia". Fui no Google e coloquei assim: os 10 maiores escritórios de advocacia em Brasília. Mandei currículo para os 10. E aí? Fui fazer entrevista e escolhi o escritório que eu queria trabalhar. Que legal. Aí fui trabalhar em um escritório de contencioso de volume. A gente advogava para banco. Olha só. A gente advogava para banco. E eu sou da velha guarda, eu sou da estação que não existia PJE. Então eu ia para o fórum, Alan,
E a advogada virava para mim e falava assim: Camila, você tem que fazer carga de 40 processos. Nossa, tinha que levar um carrinho já. Eu levava o carrinho. Alan, você não tem noção do que aconteceu. Eu vou contar 2 histórias aqui. A primeira, quando eu fiz a entrevista para esse escritório que eu queria muito trabalhar, porque era um contencioso muito grande, o advogado virou para mim e falou assim: você dirige? Eu falei: claro que eu dirijo. Óbvio que eu dirijo. Alan, eu não tinha dinheiro para comprar comida. Você acha que eu ia ter dinheiro para tirar CNH, Alan? Não tinha. Não tinha. E aí como é que eu aprendi a dirigir? YouTube. Tá certo, é. Um belo dia, na primeira semana de trabalho, ele vira para mim e fala assim: aqui está a chave do carro, do escritório, você precisa ir ao fórum fazer 40 cargas. E aí? Eu falei: meu Jesus. Aí eu fui pro YouTube. Como dirigir? A sorte é que Brasília não é o trânsito de São Paulo. Sim, Não sim. é, Brasília o trânsito era tranquilo. E do escritório no fórum, dava assim uns 5 quilômetros, era bem pertinho. Era uma reta só, deu certo. Aí no mês seguinte, recebi meu primeiro salário, tirei minha CNH, né? Fui lá tirar minha carteira de motorista. E aí foi dessa forma. E ele descobriu que você não sabia dirigir? Não, Até hoje ele não sabe. até Vai hoje. descobrir agora, Vai então. descobrir agora. Vai descobrir agora. Vai descobrir agora. Então, essa é uma das histórias. E a Sim. segunda que eu ia mencionar para você. Quando eu trabalhava no executivo, que eu tomei a decisão de ir para o escritório, eu dei 2 passos para trás. Porque no executivo, não é que eu ganhava bem, eu ganhava um pouco melhor. Quando eu fui ser estagiária, eu não tinha lei de estágio na época. Alan, eu fui trabalhar 8 horas, ganhar R$ 700 por mês. Mas Imagina. por quê? Porque eu sabia que aquele ambiente ia fazer o diferencial na minha Mas comigo vida. foi igual. Eu larguei uma carreira nas vendas que eu ganhava na época, lá em 2006, cara, R$ 7.000. Era muito dinheiro na época. Dinheiro, E eu larguei tudo para ganhar R$ 200. E é ali isso, foi a minha primeira virada de chave. virada de E chave. ali eu comecei a aprender, comecei a vivenciar aquele ambiente, comecei a modelar ali o meu patrão, que eu via que meu patrão era uma pessoa bem-sucedida, era uma Sim, pessoa que andava de BMW, uma pessoa que se vestia bem. E ali eu comecei a entender. Eu falei, cara, para que eu quero ser juiz se eu tô vendo hoje o meu patrão ganhando aqui um salário de juiz hoje, sei lá, em média, R$ 35.000, vamos colocar aí. Se eu vi ele ganhando numa manhã, sim. o único acordo que ele fazia, que eu ajudava ele a fazer. E aí que virou a minha chave, eu falei, cara, por que eu vou querer concurso público? Porque todo mundo quer concurso público. E ali eu falei, cara, é advocacia. Tenho amigos juízes hoje que falam, eles brincam, pô, doutor, eu te invejo, é porque eu nunca vou ter um Porsche na minha vida. Eu nunca vou ter um Porsche, tendo um salário de R$ 35.000, imposto de renda, sou padrinho de casamento, não sei o quê, tenho família para sustentar, eu nunca vou conquistar um. E eu acredito que, para além do financeiro, Alan, nós temos algo que os concursados não têm. Nós temos liberdade para além da financeira Exato. Também, geográfica. também. A gente tem liberdade geográfica. Hoje eu estou em São Paulo, mas o meu escritório está rodando normalmente. Daqui a pouco tem uma audiência, minha equipe vai fazer audiência. Amanhã de manhã nós temos 2 audiências. Eu continuo em São Paulo e o escritório rodando normalmente. Exato. Liberdade Exato, e a geográfica. questão do juiz, até continuando essa história desses amigos juízes, a gente no primeiro momento a gente acha que é status, né? Ser juiz é status puro, né? Porque salário financeiramente realmente não é viável, né? Diante da advocacia. Mas eles começaram a entender que realmente não fazia sentido, porque eles eram empregados, reféns do CNJ, com metas de fazer 10 instruções por dia, darem 10 sentenças. Cara, isso aqui não existe. Entendeu? Eu falei, cara, doutor, eu me arrependo demais por não ter escolhido a carreira da advocacia. Então é Sim, isso, todos falam, todos sim. são juízes próximos. E aí, naquele momento, eu fui para o escritório de advocacia e eu comecei a viver aquele ambiente da advocacia. Às vezes as pessoas me questionam assim: Camila, qual é o diferencial que você enxerga entre você e os outros advogados ali da sua época, né? Eu não escolhi fazer estágio em órgão público. Sim, sim. Eu estou imersa dentro de escritório de advocacia desde os 20 anos de idade, hoje eu tenho 36. Porque se você faz estágio, você não vai fazer carreira. Você não vai fazer carreira. É E outra isso. coisa, você não sabe como funciona um escritório de advocacia. Exato. Então, assim,
tudo que eu carreguei, até eu tomar a decisão de abrir o meu escritório, eu aprendi trabalhando em outros escritórios, mas que foi essencial. Se eu tivesse vindo do serviço público para a advocacia, eu tinha tido muito mais dificuldade. E esse escritório que você trabalhou ele era patronal, não era? Fazia reclamante patronal na época, né? Fazia patronal, eu era advogada E como é que você empresarial. virou a chave? Hoje você é uma advogada reclamante, 100% reclamante, né? Acredito eu, é 100% reclamante? 100% reclamante, eu posso Como é ser que você virou a sincera. chavinha? Que é difícil virar essa chavinha. Dinheiro. Aham. Sim, Dinheiro. exato. Eu fiz um acordo, Alan, eu vou abrir o número, eu fiz um acordo de 1,5 milhão, Uhum. que eu tinha E aí 30%. você começou a sentar, opa, eu acho que eu tô do lado errado da mesa. Eu Ah, sentei, eu fiz o cálculo. Eu fiz o cálculo, ok, eu tenho 10 contratos de partido aqui, que me dão todo esse trabalho. Em um processo, sem high trabalho nenhum. ticket, eh, Às vezes sem trabalho nenhum. com conhecimento específico, que Exato. eu já era especialista em acidente de trabalho e doença ocupacional. Um processo, eu fechei um acordo de 1,5 milhão. Exatamente. Eu virei minha chave, eu falei: "Por que que eu tô aqui?" Porque a advocacia empresarial, ela é boa, até certo ponto, até certo ponto. Quando você começa a virar a chave e olhar que o dinheiro, o volume do dinheiro está na pessoa física, Exato. está no high ticket, aí você não quer mais fazer a advocacia empresarial. Você quer focar aqui para escalar. E Exato. foi isso que eu fiz. Foi É. nesse momento que minha chave virou. Eu até tenho o braço empresarial, mas eu não me apego simplesmente naquele prolabore de partido. É Hoje, isso. o que que realmente me dá dinheiro na advocacia empresarial? A gente fazer LTV e começar a criar novos Uhum, produtos ali dentro. Por exemplo, um produto que eu acho que, acredito que você, não sei se você entende, mas um produto que hoje gera muita receita, né? Temos pessoas na comunidade, o uhum. Alessandro trabalha, área de licitação. Sim, Todo mundo vende alguma coisa. sim, Todo mundo vende. Cara, por que que o teu cliente ou o seu empresário, você não pode ajudar ele num projeto para ele vender aquele produto através de uma metodologia implementada sim. nessa área? Então, você pode ajudar ele a ampliar a margem de lucro dele através de um reenquadramento tributário que ele pode fazer uma blindagem patrimonial, ele adotar uma holding para poder cair questão de tributação. A gente pode ajudar ele ganhar mais dinheiro dentro do negócio dele. Então eu falo que a realidade hoje do empresarial é isso. É Você completamente é gerar distinta. valor, ensinar o cara a ganhar mais dinheiro com uma assessoria jurídica que vai dar esse amparo. Sim, mas como é que era a realidade empresarial que tínhamos lá atrás? Eram os contratos de partido. A empresa pagava ali 5 mil reais, 3, 5 mil reais, para você cuidar do contencioso E não só dela. isso, eles te fazem de escravo. Eles te Parece fa que é você é isso, empregado. O é cara quer isso. assinar ele não assina um contrato, ó, Camila, lê aí. Ele nem leu, ele não tá nem aí. Parece que você vira escravo. Exatamente, essa mentalidade da geração do produto, na época eu não tinha. Eu não tinha. A mentalidade que eu tinha, o produto que eu tinha era o contrato de partido, que dava muito trabalho e pouco dinheiro. Exato. Então, quando eu olhei meu acordo, eu falei: "Acabou, eu devolvi Exato. E os todos". meus contratos de partida, eles estão especificados exatamente o que eu tenho que fazer. Ah, não, me olha aqui, isso aí. Não, isso aqui não está contemplado. É deixar claro as Exatamente. regras do jogo. Eu tô sendo contratado para isso. Senão o cara tá comprando a minha alma por 5 mil reais, 3 mil reais por mês. Cara, Exa aí não faz sentido nenhum. exatamente, só que você consegue entender que essa mentalidade da advocacia empresarial, a gente está propagando ela agora. Agora. Nós não tínhamos, nós enquanto categoria profissional, nós não tínhamos essa mentalidade há 7 anos atrás. Exato. Não tínhamos, era até errado virar e falar assim que o advogado ele tinha que ter uma mentalidade de empresário. A OAB pegava a gente na primeira esquina e falava assim: "Como assim advogado de empresário? Como assim mentalidade de empresário?" Hoje não. Não, antigamente falar em vendendo Adobe era crime. Era crime Era praticamente. crime, exatamente. Então, a nossa mentalidade enquanto advogados, ela foi evoluindo à medida que a gente olha para o nosso negócio e enxerga da seguinte forma: "Isso aqui é um escritório de advocacia? É, mas isso aqui é uma empresa e Uma uma empresa e empresa visa lucro. foi feita para qual é a essência da empresa? Gerar Gerar lucros. lucro. E aí nós começamos a mudar nossos contratos,
de partido, né, empresariais, nós começamos a olhar para o empresário, para a advocacia empresarial, para gerar valor e E aí você produto. demitiu todos os seus clientes, Todo mundo. tá certo? E aí comecei a migrar para 100% reclamante. Alan, o meu time fala algo de mim, ele fala assim, a doutora Camila, ela é muito focada. Ela é muito focada. E não necessariamente isso é bom a todo momento. Porque eu sou assim, se eu coloco algo na minha cabeça, eu tô aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou executar e vai E dar vai dar certo, certo. porque você vai fazer tudo dar certo. Exatamente, e Né? vai dar certo. E eu acabo isolando todo o resto. Por quê? Porque qualquer coisa que quer vedar a minha visão aqui, eu pá, tiro e continuo aqui, ó. Então, eu isolei tudo e migrei para o meu escritório. Para você ter noção, a minha advocacia empresarial, ela era tão forte, eu estabeleci uma autoridade tão grande em advogado empresarial, que a primeira instrução que eu fui fazer como advogada do reclamante, o juiz virou para mim e falou assim: doutora, a senhora não está sentada do lado errado da mesa, não? Eu falei Estou assim. sentado no lugar que eu deveria estar faz muito tempo, excelência, na verdade. Aí eu olhei para ele e falei assim: não, excelência, é porque agora eu vou começar a advogar para o reclamante. Aí ele: não, então tá bom, então a senhora está indo no lugar certo. E aí começamos. E aí começamos. E aí eu precisei reestruturar toda aquela imagem, né, não mais de advogada empresarial, posicionamento, mas de advogada para reclamante. E começamos. E eu vou te falar uma coisa, eu tomei boas decisões da minha vida profissional. A primeira boa decisão que eu tomei da minha vida profissional foi ir fazer estágio em um escritório de advocacia. A minha segunda boa decisão que eu tomei foi deixar de ser associada e ter a coragem de abrir o meu próprio escritório. A terceira boa decisão que eu tomei até esse exato momento foi advogar para o reclamante. A quarta melhor decisão que eu tomei foi estar com vocês. Legal, legal. Foi entrar na comunidade. A comunidade, ela mudou a minha visão, Alan. E eu conversava vindo para cá sobre isso. E você foi resistente ainda. Você Fui foi resistente. Ainda bem que o Calazans insistiu ali, ó. Foi resistente. Eu fui resistente porque, assim, Mas eu a entendo gente vocês. É porque o sabe... mercado tá tão cheio de mentorias que realmente, É isso. às vezes o mentorado mentora o mentor. Tá desse jeito. Exatamente. Eu sei que há uma desconfiança do É mercado. isso. E como eu já tinha um trabalho na internet, eu já conheci algumas pessoas, e eu falava assim, gente, mas espera aí, vamos lá. E aí primeiro a gente foi ali com a consultoria, para depois a gente entrar na comunidade. E estar com vocês foi uma decisão muito boa, porque o ambiente, ele te transforma. E o ambiente da comunidade fez com que eu enxergasse que era possível. Exato. Porque eu cheguei no meu teto, Alan. Eu bati no teto ali. Quando eu bati no teto, eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou uma pessoa ambiciosa. Mas você não sabia como ganhar mais. Não sabia. E aí você vai estar com pessoas que fazem milhões todos os meses. E eles vão estar pegando na tua mão. Você tá fazendo uma mentoria com a Thaís, meu Deus. Eu vou falar, foi barato que você pagou. Não vamos falar o valor, mas foi barato. Não foi um valor baixo, mas foi barato. Você vai pegar tudo, aquele dia que você passou com ela, você vai fazer milhões com isso. Mas milhões. olha só. Tenho certeza absoluta. Olha como a nossa mentalidade muda. Quando a gente vai entrar na comunidade e a gente analisa, a gente fala assim, meu Deus, será que vai compensar um investimento? Normal. Normal. É o seu receio. Sim. Por quê? Porque você não está preparado. Alan, nós não fomos preparados para isso. Não fomos. E aí a gente entra na comunidade e paga. Depois você passa a enxergar que que teve retorno em tudo. Exatamente. Eu falo que a comunidade, eu ensino vocês a usarem o direito para ganhar dinheiro de verdade. Exatamente. É isso. Usar o direito para você ser empresário e não ser advogado. Isso eu canso de falar para vocês. Vocês vão ter uma banca de pessoas excelentes. Hoje eu tenho pessoas assim, eu digo assim com total tranquilidade, melhores do que eu. Pessoas que poderiam montar o próprio negócio, inclusive. Pessoas, às vezes, que dependendo do mês ganham até mais do que eu. Uhum. Mas a gente construiu uma cultura tão forte, um negócio tão gostoso.
E ele vê, cara, por que que eu vou correr risco lá fora se aqui eu tenho uma tranquilidade, eu tenho um conforto, existe toda aqui uma metodologia de trabalho que ele tá ajudando eu a conquistar os meus sonhos. Então é isso que a gente está conquistando ali dentro, né? E infelizmente, né, Camila, tem pessoas que não querem correr risco e tá tudo bem. E a gente vai comprar a mão de obra dessas pessoas que não têm essa coragem. Que não tem E a tá tudo coragem de correr certo. o risco. E tá tudo certo. E, e a gente precisa entender isso. Nem todo mundo quer correr o risco. E tá tudo A grande bem. maioria, inclusive. É a grande maioria. Você acha que todo mundo tem a cara, Alan, de fazer como fizemos, dar 2 passos para trás, para trabalhar muito, ganhar pouco, sabendo que lá na frente isso vai ter um diferencial? Exato. Você dá 2 passos para trás, geralmente vai pegar impulso. Para você Exatamente. pular mais longe, pular mais alto. Então é exatamente É isso. isso. E como é que tá teu escritório hoje? Quantos empregados? Tem setor Tem, comercial? Como é tem. que tá hoje? A primeira decisão que nós fizemos foi estabelecer o setor comercial. Tá. Não que seja uma missão fácil, mas é Sim, uma não. missão possível. Mas é uma missão possível, porque a gente conseguiu compreender, e essa é uma chave. Se eu pudesse falar para todo mundo que está assistindo a gente, pega uma chave. A chave seria: tira a mentalidade de advogado e coloca a mentalidade de empresário, de empreendedor, de empresário que olha para o negócio, que olha para os números. Quanto é que isso aqui está custando? Quanto é que a gente vai precisar? Quantos clientes a gente vai precisar para fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer o setor comercial. Sim. Quando nós estabelecemos o setor comercial, começamos a trazer gente. E aí a gente precisa de quê? Treinar pessoas. E o legal que você procurou a Thaís agora para ter o quê? Visão do teu negócio. Visão do meu Senão você não negócio. consegue crescer. Se Senão você não não consigo conhece os crescer. dados, né? Se você não conhece, não sabe para onde está indo, como é que você quer decidir, tomar decisões que você nem sabe como é que funciona, você não sabe como é que é a margem do teu negócio, Sim. quanto que você fatura, quanto você gasta de fato. E essa visão é de quem? Do empresário. Exato. Essa é a visão do empresário. Só que, às vezes a gente tende a ser puxado pelo espírito da advocacia. E a gente precisa deixar registrado aqui que você pode conciliar as duas coisas, mas a sua visão, ela tem que ser muito mais como dono do negócio. Sim. Eu vou te dar um exemplo, e todo mundo sabe, o meu gestor comercial é a pessoa que está comigo, é meu companheiro. Legal. Eu sento com ele aqui, a gente quebra o pau. E empreender em casal, assim, é um negócio fantástico. E eu vou te falar fantástico. uma coisa, a gente vai aqui, a gente conversa tal, quando a gente levanta dali, ele entende que é uma visão comercial e uma visão da empresária, e acabou. Exato. Mas é o quê? É o olho, é a visão. Então, estabelecemos essa visão, implementamos o setor comercial e ali a gente começou a rodar. Não é fácil, não é fácil. A gente precisa tirar a pitada do romantismo. E o John, ele já tinha experiência no comercial? Ele já tinha experiência do comercial. Tá. Quando eu convido ele para participar do comercial, para participar ativamente no escritório, ele já trazia uma experiência aí para mais de 10 anos do setor comercial. Então, a gente, querendo ou não, teve essa vantagem, porque eu, como E você também, você é advogada. uma ótima comercial. Quando você entrou ali na comunidade, quando a gente se conheceu, na verdade, Aham. eu conheci o teu perfil, você já é uma pessoa mais dominante, uma pessoa combativa, você é ótima na técnica, você hoje você faz, inclusive, sustentações orais Sim, para advogados de todo o Brasil. sim, Então você está vendendo uma reforma ali, você é boa comercialmente. É sim. questão o quê? É questão de técnica. Que vende é técnica pura. Sim, só que a gente não tem, pelo menos eu não tinha, o conhecimento específico da técnica. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai estudar o conhecimento específico da técnica, vai estudar quais são ali os indicadores que a gente tem que analisar, como é que a gente tem que fazer a contratação, qual vai ser a metodologia, como é que a gente vai implementar a gente implementa o setor comercial trazendo esse conhecimento específico.
começamos a implementar o setor comercial, começamos a aplicar a metodologia e aí a gente começa a rodar. E como é que foi a mudança? Quantos contratos você fazia antes da comunidade, depois da comunidade? Como é que foi depois de estruturar o setor comercial? Alan, eu posso te falar que nos últimos 90 dias o nosso comercial fechou 100% a mais. Nossa, olha só, que maravilha, 100% a que mais. benção. Então a gente vinha fechando uma quantidade X de contratos. A gente começou a fechar o dobro. E o legal é que o ticket também aumentou, né? O ticket aumentou, o ticket aumentou. Por quê? Porque quando você traz esses contratos, você traz o contrato do high ticket, você traz o contrato do bancário, mas não é só o high ticket. Sim, Não é. sim, Existem também aquelas outras áreas que você fala, é sua primeira aula. sim, sim. É sua primeira aula. Foi a primeira aula que a gente teve, inclusive, que você falou aqui, ó, Camila, tem essas nichos. outras áreas, esses outros nichos. E aí você começa a pescar. E enxergar que tem muito Enxergar. dinheiro no mercado. Que tem muito dinheiro no mercado. Então, assim, a gente se estabelece como advocacia bancária, como advocacia voltada para doença ocupacional e acidente de trabalho, mas a gente não deixa de pegar os outros tickets. Legal, Não legal. deixa. Então, assim, a gente tem ido atrás de cargos de gestão, Uhum. né? Que tem ali a questão das horas extras. A gente tem ido atrás da galera do acidente de trabalho. Mas obviamente que ação assim que te dê um retorno, ticket médio em horários abaixo de 10 mil, acho que já não faz nem mais sentido para você. Porque você já Não. entendeu que a mesma energia que você vai gastar no processo que vai te dar 150 mil reais de honorários é a mesma energia que É você a vai gastar mesma. no processo que vai te dar 10 mil reais de honorários Pois é, contratuais. só que aí o que acontece? Isso vai caminhando, o negócio caminha para isso, porque lá no início ainda era mais preponderante. Por exemplo, esse mês, hoje é que dia do mês? 20, vamos supor, hoje é dia 20 do mês. Chega dia 20 do mês que a gente olha para o nosso quadro e nós temos um quadro, uma planilha e eu tenho um post-it. Vamos supor, a nossa meta esse mês são 40 contratos, que é a Perfeito. nossa Quantos são high ticket, quantos não são? a nossa meta desse mês agora, né, são 40 contratos. Então, a gente olha os nomes e a gente olha a categoria profissional e a gente sabe que está indo pelo caminho certo. Legal. E aqueles clientes que são clientes menores, eles já não chegam mais com tanta facilidade. Por quê? Porque a nossa energia, a gente não vai atrás E o deles. teu posicionamento tá mudando também. Muda. Você começa a conversar com o high ticket, eu falo que o high ticket, ele espanta os low ticket. Eles começam a ver a Camila se posicionando de uma forma mais técnica. Pô, a Camila parece ser cara. Você entendeu? Então, marketing é isso. Você vai atrair quem você realmente quer. A Sim. partir do momento que você vai falar com o público, você quer prospectar previdenciário, sei lá, BPC Loas, que é uma coisa com pessoas mais simples, você tem que se adaptar, mesmo se você é uma pessoa realmente que tem uma vida boa, tá? Você tem que se adaptar ao estilo de vida da pessoa. É a comunicação, é o espelhamento. Sim. Eu falo que é muito disso. É técnica de marketing puro. Sim. Espelhar hoje tudo que você está construindo, os seus resultados. Então, isso também, ele pode atrair ou pode expelir. Sim, então estabelecemos o setor comercial, a gente começou a virar o dobro de contratos, né? Esse mês a nossa meta são 40 contratos. Que legal, legal. Esse mês a nossa meta são 40 contratos. E É daqui a possível. pouco você vai começar a construir, que nós vamos ensinar vocês isso, construir as metas financeiras. Sim, Porque se eu quero chegar num faturamento de R$1 milhão por mês, eu preciso fazer conta. Quantos contratos high ticket eu preciso colocar para dentro de casa? Quantos acordos eu preciso fazer? Qual estratégia eu preciso criar para gerar uma recorrência para atingir esse número? E é gostoso a gente trabalhar com números. Eu não gostava, confesso que eu não gostava de trabalhar com números. O meu sócio é o cara mais dos números. Mas eu comecei a entender esse jogo e comecei a fazer as nossas metas financeiras, e eu entendi que tudo andava, tudo muito em conjunto, tanto a operação, quanto o comercial e o financeiro. sim, sim. Exato, inclusive a questão do CAC, o custo hoje da aquisição do lead, se eu gero uma recorrência, eu crio um LTV, é muito melhor do que eu investir e pegar R$10 mil em tráfego. Eu invisto hoje num funcionário, num CS, num farm, e esse cara vai me gerar leads com CAC zero.
Mas você entende que esse não é o conhecimento que é nos Exato, repassado? E exato, aí você entende qual é a importância da comunidade? exato, Quando você olha para a comunidade e você olha todo o conhecimento que ela te traz, você consegue enxergar que o valor de custo dela, exato. E a gente quer, exatamente, entendeu? É assim, não, se pagou Alan, já nas primeiras semanas. Só pelo se desbloqueio de pagou. mentalidade, tirar aquela coisa da escassez. Pô, eu tô Não. fazendo aqui 50 mil reais por mês, é uma grana boa. Mas você tava lá numa zona de conforto, achando que tava bom. Você não tem gente botando 2 milhões de reais por mês? Sabe E o que você que eu pode botar lembro? também? Eu lembro o seguinte, a nossa primeira reunião, que eu falei para você qual era meu faturamento, e eu achava o meu faturamento bom. Você virou para mim e falou assim: "Camila, a gente precisa melhorar isso". Aí depois eu conversando e falando assim, Alan, eu lembro como se fosse hoje, você falou: "Camila, tá pouco, tá pouco, a gente precisa melhorar isso". E aí eu: "Poxa, e qual é a nossa meta?". A nossa meta para o ano que vem é uma meta de milhões. Exato, e não é só, eu não falei pra você, você vai precisar melhorar. Você vai fazer isso, É, isso, isso, é isso, isso. Eu te dei o caminho. é isso. Eu te dei o caminho, eu te dei a rota ali, o que fazer, onde você vai achar os leads, como que você vai atrair, como que você monta toda a ponte de venda, todo o processo de vendas, como que você coloca eles para dentro de casa, depois como você faz isso aí virar dinheiro, através de um Sim, acordo, ou através de uma venda de um crédito, não sei. sim, Então, sim. o game é esse, é sem hipocrisia, tá? É Somos sem empresários, precisamos ganhar dinheiro. e sem purpurina. E Exato, você sempre falou assim pra mim: "Camila, você vai precisar trabalhar? Sempre. muito. Você vai Você vai trabalhar precisar". como nunca trabalhou na tua vida nesses primeiros meses. Exatamente, me Até lembro. chegar ali no sétimo, oitavo mês, que você vai começar a desacelerar. E aí você vai ser Exatamente. lançado só para o tático, daqui a pouco para estratégia. Sim, Isso vai acontecer muito rápido, que nem você fez ali a minha mentoria, fez a da Thaís. É muito provável. Você é muito parecida com ela, eu sim. acho. Eu acho vocês muito. A energia, determinação, a execução. Não é nenhum absurdo eu falar que um dia você pode passar ela em termos de resultado. Por quê? Ela teve os erros dela. Eu tive Sim. os meus, ela pegou, ela não teve os mesmos erros que eu. Você não vai ter os mesmos erros. Olha a abreviação de tempo. Você A entendeu? mentoria ela serve para isso, Exato, vai abreviar. para abreviação dos erros, abreviação dos erros. Eu vejo que se não tivéssemos entrado na comunidade, estaríamos com o mesmo faturamento, talvez um pouquinho melhor, mas não teríamos a mentalidade da casa dos milhões Exato. É porque tem do muito próximo advogado ano. que já está naquele momento CEO. E aí vocês Uhum, estão convivendo com essas pessoas, tudo estruturado, organização, questão de faturamento, provisionamento, enfim. Vocês estão enxergando, gente, mas isso aqui dá para fazer também. Porque dá, tem um monte de gente que entrou agora na comunidade e está já alcançando o próximo nível, e depois o próximo e o próximo. E vocês veem que é possível. sim, Né? Não é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças. Porque eu falo que ele é simples. A partir do momento que eu falo que é simples, é porque existe um método e um passo a passo. E se você seguir, você vai conquistar o resultado. Mas o simples não significa que é que é fácil. fácil. Não, não é fácil. Muito pelo Boa. contrário. Você vai ter que trabalhar como ninguém. Ainda bem que você tem uma pessoa maravilhosa do seu lado, que é o John, que essa parte comercial exige muita energia, porque ele precisa de processo. É, Já não adianta montar toda uma POP, processos internos, sim. gestão de pessoas, se a gente não tem processo entrando dentro de casa. Não só a parte comercial, mas sabe algo que me desgastava muito, Alan? É toda a parte burocrática, toda a parte ali de gestão de financeiro. Sim. Nossa, isso me desgastava Você tanto. delegou isso hoje? Como é que Deleguei. você tem um BPO? Você tem o quê? Eu tenho Você um tem um financeiro? eu tenho um Uma administrador administra- de Ótimo, empresas. perfeito, Eu perfeito. tenho um que se chama John. Ele é administrador de empresas. Legal, Então eu falei assim para ele: "Olha, cuida disso aqui, porque perfeito. eu preciso expandir na minha área de talento. Não dá Então para o eu John ele fica com ficar". o comercial e o E financeiro, o que legal. financeiro, Perfeito, ele fica com perfeito, o comercial perfeito. financeiro. Eu falei para ele: "Não dá para eu gastar energia onde não é minha área de talento. Exato, tá Eu tenho que certo, ir buscar tá negócio". certo, tá certo. Eu tenho que fazer gestão do time, eu tenho que estar no tático, no estratégico. Quando eu deleguei, tirou um peso das minhas costas, mas isso é o quê? Mentalidade. Uhum. Mentalidade. A questão das audiências que você sempre bateu comigo. Eu amo fazer audiência. Amo. Eu amo também, até Eu hoje. amo. Eu gosto de uma boa E eu briga. também gosto. Eu Eu adoro. adoro sentar na sala de audiência, colocar a minha mão e falar: vamos lá.
Você deve ser um advogado igual eu gosto de cutucar a parte contrária, não sei o quê, e causar Sim, polêmica, e trago o sim, juiz pra cá, e o cara já fica puto. exatamente, exatamente. Eu adoro fazer É audiência, gostoso, estratégia de audiência. só que é algo que me tira tempo. Então, mentalidade, não posso mais, já comecei a delegar. Daqui a pouco vai estar as instruções 100% Que nem você delegadas. comentou comigo que é contratar um advogado júnior, preparar ele para assumir essa Sim, função agora. Quanto que custa um exatamente. advogado júnior hoje? Em Brasília, uns 2.500. 2.500. Então tá, se a Camila 2.500. continuar fazendo audiência todos os dias, você tá vendendo a tua hora, o teu mês por 2.500. Pois é. É isso. Só que é isso que eu tô te falando, é a visão. Se você não pega a sua visão e não transforma ela em uma visão de empresário, você vai achar que os 2.500 é custo. Mas você vai ter que mudar a tua mentalidade novamente, porque a partir do momento que você vai para audiência com essa pessoa, começar a treinar ela, você precisa entregar. Ó, Sim. o processo é seu, dá o teu melhor, porque se você continuar achando, a Camila hoje faria muito melhor essa audiência, Ah, não. então, você entendeu? Você tem que delegar. Você tem que delegar? Delegar e Sim. não delargar Sim. também, acompanhar. Acompanhar. Exato. Olha o que eu fazia. Eu levava um advogado na reunião, a gente faz a reunião prévia, não é orientar ninguém a mentir, muito pelo contrário, é a forma de se colocar a verdade para que Uhum. venha o resultado. E na reunião eu chegava lá com o meu advogado. E aí o cliente, eu falou, ó, esse aqui trabalha comigo, tal, um recém-formado, tá acompanhando aqui, ele pode te acompanhar? Pode acompanhar. E aí a gente começava a orientar, tal, ali, ó, vai acontecer isso na audiência, vai falar aquilo, tal, 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 tal. E daqui a pouco eu falava só, ó, fulano, faz umas perguntas agora pro pessoal aqui, vamos fazer uma simulação, deixar o Uhum. pessoal mais confortável, mais tranquilo, né? Como se estivesse acontecendo lá. Aí ele começava a conduzir a reunião. E aí eu falei, dá uma licença que eu vou no banheiro. Ia no banheiro, e aí ficava lá um tempinho. Tá? Ficava resolvendo umas coisas, deixava ali sozinho uns 10, 15 minutos. Na hora que eu voltava, ele estava comandando toda a reunião ali, inclusive o reclamante, as testemunhas de olho arregalado e prestando atenção, e eu deixava ele finalizar a reunião. E Uhum. olha o que acontecia, na hora da audiência, gente, e aí? Falava pro reclamante, pro cliente, você gostou do fulano aqui que trabalha comigo? Uhum. Pô, adorei, o cara é bom, o cara entende, né? Eu falei, entende. Cara, ele é melhor do que eu, sabia? Inclusive vai ser ele que vai conduzir a audiência, não vai ser eu. Aí o cliente, mas como assim? Sim, vai ser ele. Você não gostou dele? Gostei. Você confia em mim? Confio. Eu confio nele, ele é melhor do que eu. Vamos para audiência? E mandava o cara embora e eu nem ia para audiência. Olha que Uhum. legal. É questão de transmissão de autoridade, Camila. Boa. Entendeu? Você vai fazer toda a preparação técnica e depois você vai transmitir toda a autoridade. Que é o que eu comecei a fazer com o meu comercial. Eu era o cara que dava as caras na internet e tal, tal, tal. Chegou um momento que comecei a trazer parte do time para também eles mostrarem que eles tinham o mesmo potencial que eu. Então é assim que Sim. você sai da operação. Então, porque senão as pessoas vão contratar a Camila e vão achar que é um contrato personalíssimo. Eu quero a Camila fazendo meus pratos, eu quero a Camila fazendo as minhas audiências, eu quero a Camila em tudo. E você não vai sair nunca da operação. E se você não sai da operação, você não tem escala. E eu vejo que o interessante da advocacia, eu falo isso para todo mundo. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada pela advocacia. Na minha concepção, a advocacia hoje é uma das poucas profissões que você tem a possibilidade de uma escala muito A grande. margem de lucro é A muito alta no nosso margem de negócio. lucro é muito alta, porque o nosso custo é baixo. Exato, E o que que acontece? Se você não pega esse conceito, você não consegue escalar. exato, E o dinheiro ele vem na escala. Ele exato. não vem em pegar uma ação aqui, outra ali, ele vem na continuidade de pegar as E o ações. desafio de ser empresário, de ser CEO de um escritório, é todo mês tentando aumentar a margem, ou pelo menos manter margem, porque o desafio é esse, que o custo você vai contratando, você vai crescendo, o custo vai aumentando, a tua margem vai diminuindo. Eu já Sim, tive épocas no meu escritório que tem uma margem de 70%, e a margem ela vai variando. Inclusive, a gente precisa ter meta de margem, é uma coisa sim. que é legal, a gente vai ensinar para vocês também lá na comunidade daqui a pouco. Então, e trabalhar com dados. Trabalhar com dados como especialista, e pelo jeito vocês estão conseguindo. Hoje o John lá, ele está sobre o comando do financeiro e do comercial, e você da estratégia e da operação. Sensacional. Quando eu Fantástico. sento e eu Fantástico. com o meu comercial, ou e até com o jurídico também, tá, Sim, Alan? sim. Quando eu sento com os meninos, eu falo: "Traga-me dados". Uhum.
Eu Sim, quero saber quantas iniciais você está fazendo por perfeito. semana, eu quero saber quanto tempo você está demorando para fazer inicial, eu quero entender por que que você está demorando tanto tempo para fazer o inicial, se eu tenho uma metodologia interna. Eu montei uma metodologia para o meu jurídico Uhum, que faz com que o meu jurídico reduza o tempo de elaboração de petição inicial legal. e as iniciais não saiam como modelo, as iniciais saiam E personalizadas. agora você vai ter que replicar isso lá no comercial, porque a gente vai ensinar o John, porque existe um tempo. Eu vou Sim. ensinar num evento, a gente vai ter o evento agora na quarta-feira, nós vamos ensinar 30 minutos, 40 estourando no máximo para ser uma reunião com um closer. Você Sim, deixar o cliente ficar lá batendo papo, ficar chorando. E às vezes esse cliente que bate papo é o cara que não compra ainda. Seja mais objetiva. Tem um momento que você coloca a prova social, tem um momento que você quebra a objeção, sim, porque existe hoje toda uma metodologia que a gente calcula quantas calls deverão ser feitas durante o dia. Então é isso que a gente precisa trabalhar, com dados. perfeito. E aí é isso que eu falo, tragam-me os dados. Ah, tá, vamos analisar. Hoje a gente tem métrica para tudo no escritório, e falar isso é muito legal. Nossa, não, e é gostoso a gente É bater o olho e gostoso. saber como que tá o nosso escritório. E falar que a gente tem métrica, assim, quantos contratos nós fechamos no mês, de onde vieram esses contratos, quantas ligações minha SDR fez, quantas reuniões minha SDR marcou, o closer, quantos fecharam. É muito prazeroso você olhar seu negócio e você enxergar o seu negócio com dados. Por quê? Porque é com dados que a gente consegue tomar decisões Exatamente. E para estratégicas. escalar é isso. Você vai ver os dados que você tem, aí você vai pensar, tá, o que que eu preciso fazer para aumentar o faturamento? Eu preciso criar novos produtos ou gerar recorrência, gerar LTV aqui. Isso vai me gerar o quanto de custo? Ah, me trazer um CS aqui que vai me gerar um custo de R$ 2.000, só que ele vai trazer um impacto financeiro de retorno por mês de R$ 1 milhão. Sim, E começar a enxergar, porque é isso. A briga é essa, tentar manter a margem, porque faturamento quer dizer nada. sim. Não quer dizer nada. Então é a briga para tentar manter a É a margem, margem. e a nossa margem é muito boa na advocacia. Eu não conheço escritórios hoje com margem de lucro, sim, sei lá, pelo menos na comunidade, né? Pessoas com Sim. margem menor que 30%. Isso aí não Não, existe. não Hoje, existe, não supermercado, existe, a margem de lucro do supermercado é 1%. não existe. Supermercado. A nossa ma Franquias, 10%. a nossa margem, Alan, pra por baixo, Para quem tá no sendo raio pes Tite, ele passa de 60%. mas sendo bem pessimista, a nossa margem mínima é de 50. Sim, com certeza. Com No certeza. mínimo, Não, no isso se a gente mínimo. levar os processos para frente, aí vem honorários sucumbenciais, aumenta mais ainda a margem. Aumenta mais. E Ah, é entender o quê? Que você precisa ser estratégico para definir qual processo a gente leva até o final e qual processo a gente faz acordo. exatamente. Você precisa ter essa visão e ter essa estratégia. Setor de acordos, implementou já? Ainda não. É outra coisa também. É o Porque, nosso próximo porque passo. já que nós somos escritórios trabalhistas, né? A princípio, eu acho que você está só no trabalhista Só só, no né? trabalhista. Você precisa fazer o quê? Você precisa de receita. Você tem conta vencendo. Você precisa gerar, você precisa ter previsibilidade, não só de entrada de novos contratos, mas de receita. Sim, quando a gente fala assim em setor de acordos, eu sempre enxergo que tem uma pessoa específica para fazer Exato. aquilo. Hoje, quem faz isso sou eu, né? Legal. Eu falo assim: ah, nós não temos um setor de acordos, É mas um eu closer tenho. jurídico que a gente chama, que é o negociador, que é o cara que Isso. fomenta negócios e acordos e propostas o tempo todo. Isso, nós não temos essa Perfeito. figura, é o nosso próximo passo. Quem faz essa parte hoje, do negócio sou eu. Por quê? Porque como eu conheço os casos, e aí eu consigo mesclar isso com a minha assistente, olhando a nossa carteira de processos e falando assim: "Ó, esse processo aqui a gente manda para acordo, esse aqui a gente segura", então eu ainda consigo fazer Mas isso. aí eu vou te colocar aqui, vou te dar um insight que eu faço toda sexta-feira. A gente tem uma squad no time de acordos que a gente estabelece algumas alçadas e Uhum. a gente manda uma pauta de audiência com todas as alçadas pré-estabelecidas. Então, eu posso mandar tranquilamente qualquer advogado para audiência e eu sei que ele obrigatoriamente ele precisa estabelecer aquelas 3 alçadas que eu estabeleci, que eu Uhum. fiz uma análise. Ah, é um processo de R$ 1 milhão. Ó, eu te dou uma alçada aqui de 600 mil, eu te dou uma de 300 e eu te dou uma de 100. Então, ele já vai com as 3 alçadas, sabendo se instruir, você vai fazer isso. Então você consegue padronizar isso também. Você Sim. não perde o controle, porque tem muitos advogados que têm medo de criar o setor de acordo. Ah, mas aí eu vou perder a mão do meu negócio.
porque daí eu tenho um processo de R$ 1 milhão, chega lá o advogado do banco, oferta 100 mil, o advogado aceita, você entendeu? O medo é esse, eles perderem a gestão sobre o poder de negociação dos próprios processos. Isso não acontece a partir do momento que você cria um setor de acordos. Isso que é o legal. Eu acho que é de se pensar, viu? Para vocês começarem a estruturar Sim, isso aí. é o nosso próximo passo. A gente estabelece o comercial, estrutura, fixa o comercial. E aí nós vamos para o setor de acordos. Porque também não dá para ficar comigo. Sim, É uma responsabilidade muito grande e é um consumo de tempo. exato. Você tem que chegar num momento igual eu tô hoje. Hoje, vamos bem dizer assim, sei lá, 5% hoje das decisões são tomadas hoje pelos sócios do escritório. O resto são tudo diretoria, porque tá tudo organizado, é processo interno para tudo quanto é lado. A gente tem todo o dashboard, toda a visão. Então, se ele tomou uma decisão, eu tô vendo se foi errado ou não. Você tá entendendo? Isso que é realmente escalar um negócio. É Porque não estabelecer é. E processos sair, porque é isso, o objetivo final da escala. Você sair do negócio. da Sair, operação. inclusive, da estratégia. Ao ponto de daqui a pouco você abrir novos negócios. Não sei se você tem essa vontade, você e o John devem ter, né? Sim, De sim. vocês querem até morar fora no É, futuro, a de gente ter novos negócios, escalar novos negócios e criar uma advocacia que rode sozinho. que rode sozinha. E aí você observa que todo passo que a gente dá é um conteúdo que a gente tem que absorver, Exato. é uma mentalidade que a gente tem que ajustar, é algo que a gente tem que implementar. E essa parte de gestão e de processos, Alan, foi um diferencial no meu escritório. Olha, E eu falo para você com certeza. Por quê? Porque eu venho das grandes bancas. sim, Eu aprendi isso lá dentro. sim. Eu passei muito tempo como advogada associada e eu aprendi. Por exemplo, eu tinha um processo contra o Banco Volks. Se eu fosse mandar um e-mail de acordo para eles, o meu e-mail tinha que ter várias cores. Cada cor representava um assunto. Uhum, Então, dentro desses escritórios, eu entendi que o meu escritório precisava ter processo. sim. E hoje existe processos mapeados para todos os lados. Por exemplo, desde quando o cliente chega no escritório até quando a ação dele é distribuída, a gente tem todo o processo mapeado. Inclusive criar o processo quando ele acaba o processo para Sim, você já implementar o pós-venda exatamente, imediatamente. exatamente. A gente tem esse processo mapeado Vocês têm também. pós-venda lá ainda ou ainda? Já tem o pós-venda? Temos pós-venda. Por exemplo, o processo de elaboração de petição inicial está mapeado. O processo de distribuição de ação está mapeado. O processo de audiência de instrução, ele é mapeado. Ele Exato. é completamente mapeado. Vai para a audiência de instrução, verifica, aí faz toda a questão de reunião prévia, mas conversa com as testemunhas, verifica, tá trabalhando? Não. Já entrou com a ação? Como é que tá a sua situação? Processo de vendas? Exato. Tudo isso é mapeado dentro do escritório, só que eu trouxe isso lá de trás. E essa parte também é muito importante para o advogado. Hum, Ele precisa crescer com organização. Legal. Imagina, um mês eu fecho 20 contratos. No mês seguinte eu estou fechando 40. No terceiro mês eu estou fechando 60, Alan. Se meu processo não for mapeado, Você quebra também, sabia? vira um Não é caos. entrar, é porque tá entrando contrato que você não vai quebrar. Você quebra também, porque daí começa. É um problema que eu tive quando eu cresci muito, porque eu tive momentos. Eu tenho uma experiência porque eu tive algumas viradas de chave. A Sim. primeira foi a reforma trabalhista. Lembra aquela loucura? Todo mundo queria ajuizar com medo de pagar a sucumbência. Foi um boom de ação. No ano seguinte, a cláusula 11 da convenção coletiva do Sindicato dos Bancários, que tirou a 7ª e 8ª hora, todo mundo correndo para ajuizar, um boom de ação de novo. Aí depois veio a pandemia ainda, que aí outro boom de processo, aí não por um episódio específico, mas sim porque eu comecei a abrir a minha mentalidade e comecei a prospectar no Brasil inteiro. Uhum. Então, eu comecei a perder o controle. Às vezes, porque não tinha processos bem definidos, às vezes muita reclamação de cliente. Hoje a gente tem mais ou menos, aí são 300 clientes que falam conosco diariamente através de um chatbot, que a gente não tinha essa Uhum. organização.
pessoas ficavam no vácuo, porque mandavam, perguntavam informação de processo no WhatsApp pessoal de funcionário, funcionário às vezes não tá nem aí, entendeu? Sim. Então você foi criado todo um processo também para organização da casa e principalmente para gerar recorrência. Todo mundo fala, nós somos advogados, nós vivemos de indicação, grande maioria fala isso, eu vivo de indicação. Então nós precisamos criar um sistema que os clientes saiam satisfeitos e nos indiquem, senão realmente a gente não vai surgir essas indicações, se eu não tivesse grau de satisfação do cliente, né? E por mais estratégia de prospecção que você execute, se aquele cliente ele não sair satisfeito com a sua prestação de serviço, Alan, a indicação ainda faz diferença. Uhum, Olha só, vamos supor, você tem 5 instruções por semana. Cada instrução você leva 2 testemunhas. exato. Multiplica a possibilidade de clientes que você pode ter. E eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, pô, a advocacia trabalhista proporciona isso aí. Porque os leads, eles caem no colo. Sim. Porque tem testemunha. Você vai advogar na civil, na criminal, não tem isso. E na trabalhista tem. Porque são pessoas com as mesmas dores que o nosso cliente, gente. Vocês têm que aproveitar Mas aí essa é a oportunidade. visão, É a é a visão. visão, é a visão. O advogado, ele acha, ele acredita que ele é advogado porque ele tem um diploma, mas ele não é advogado, ele é vendedor. Ou às vezes ele acha que eu sou um ótimo advogado, eu sou tão bom que os clientes me procuram. Mas não é mais assim, não. Eu tô vendo um monte de molecada aí se posicionando, pessoas aí sem experiência, mas que sabem vender e mostrar a transformação, o impacto que causa. Pessoas aí com, sei lá, 30, 40, 50 mil seguidores e botando R$ 1 milhão no bolso por Sim, mês. Recém-formados. sim. Recém-formados. Existem 2 frases que eu gosto muito que elas conseguem resumir isso. Só existe uma profissão no mundo, que é a de vendedor. É vendedor. Eu também concordo. É de vendedor. Você está se vendendo o tempo todo. Então você vai fazer uma audiência, você está se vendendo. Exato. Eu falo que eu sou vendedor, estou empresário. Eu sou vendedor, estou advogado. Eu sou vendedor, estou médico. É isso. É isso, você vende o tempo todo e se você for um bom vendedor, você vai conseguir trazer clientes para o seu negócio. Exatamente. E a segunda frase, essa para mim é clássica. Ego não enche seu bolso. É verdade. É verdade. Não adianta você ser orgulhoso, não adianta você ter ego, não adianta você achar que, meu Deus, eu sou advogado, eu tenho 5 pós-graduações, um mestrado e um doutorado, então eu não vou me posicionar como vendedor ou eu não vou estudar estratégias de venda. Você vai morrer pobre. Uhum, Você exato. vai morrer pobre. Sim. Sabe por quê? Porque o seu orgulho, o seu ego está fazendo com que você não aprenda com quem sabe mais que você. Exato. Se eu não tivesse eu não vou nem falar humildade, mas se eu não tivesse a mentalidade de falar assim, deixa eu sentar aqui na mesa para ver o que esse pessoal está fazendo, eu tinha ficado com o meu faturamento, que para mim estava bom. Exato. Para você olhou e falou, não, Camila. Olha, Camila, e eu sou uma pessoa que eu trabalho com venda desde os 14 anos. Bom, meu faturamento vocês já conhecem, mas eu tive uma imersão com o Thiago Reis, eu me senti burro de tanta coisa nova na área de vendas, coisa assim como que a Uber vende, o iFood, coisa assim que eu nunca imaginava assim que acontecia. Como que você faz para atrair, como que você cria funil, como que você usa tecnologia IA para poder vender. Então, um universo de coisa nova assim que, cara, eu falei, caramba, eu achava que eu sabia muito, mas eu não sei nada. Eu não sei nada. E tem muito para aprender ainda, mas muito. Mas aí é o quê? É a humildade intelectual. E infelizmente, Alan, na nossa profissão, aqui em São Paulo não, só lá em Brasília. Aqui em São Paulo não tem, só lá em Brasília. Infelizmente, na nossa profissão existe um ego muito grande. Sim. E é o que eu falo para todo mundo. Abre teu faturamento, abre teu Prolabore aí por mês, porque pelo seu ego você deve estar tirando um Prolabore de uns 500 mil por mês. Uhum. E não é isso, não Uhum. é isso. O que eu tenho aprendido, Alan, e eu sou uma pessoa que eu gosto de imersão, eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecimento. Meu próximo passo é G4. E se você não tivesse entrado nesses masterminds, nesses eventos, as tuas referências quem seriam?
Pois é. Os teus professores de faculdade, o Sim, teu tio ali que era concursado, sim, funcionário pro juiz, sim. entendeu? É isso. O quanto ganha um juiz? Eu te falei ali agora, 35, 40 mil. O teu teto seria isso de faturamento. E você Era nosso hoje, você teto. não quer ter o teto. Você quer ter o Não. melhor teto. Eu quero ter o melhor. E aí, o que que acontece? Eu gosto dessa questão de imersão, eu gosto de entender o que que as pessoas estão fazendo. Nosso próximo passo é o É benchmark. É G4, benchmark de tudo, é é. para abrir a visão, para abrir a visão e entender. Por quê? Porque você precisa entender que sim, você tem capacidade. Eu não estou falando que nós não temos. Nós temos, mas você precisa ter humildade intelectual para saber que tem pessoas Legal. que sabem mais que você e Exato. você precisa ir atrás desse conhecimento. Alan, se eu não tivesse batido para e falado, vamos, tô com coragem, vamos, eu estava esbarrada no meu faturamento lá. Eu não estava com 1 milhão, com o pensamento de falar assim, ó, 2026, nossa meta são 3 milhões. Uhum. Eu nunca ia pensar isso. Sim. Eu ia falar assim, gente, como faturar 3 milhões com a advocacia? Não é possível. E é o seguinte, você vai muito mais além. Porque você tá vendo a Thaís fazer 2 por mês. 2 por mês. Entendeu? Você vai achar pouco Nossa. daqui a pouco. Você vai Você achar vai achar pouco. pouco. Você vai achar Até pouco. você bater o primeiro, né? Que eu falo, né? Depois que você bateu o primeiro, cara, aí fica fácil porque você já aprendeu a fazer o primeiro. Você vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. O primeiro é o mais difícil. Quando você começa a perseguir, você tá perseguindo ele. Você Sim, tá perseguindo. E não é nem pelo dinheiro, porque você é uma pessoa eu sei que você é pela conquista. é. Obviamente que as conquistas trazem o dinheiro, mas não é pelo dinheiro. É, pô, eu consegui bater. Realmente eu mostrei que eu sou capaz, passei fome lá no passado, saí de um burnout, né? Que você teve Sim, num burnout, você me contou ali, tive, né? Como é que foi tive. isso aí? Eu Você era pensou em desistir nessa associada. época do burnout? Como é que Ai, foi? a gente sempre pensa, Alan. Ah, A gente sempre como é que foi pensa. esse burnout? Eu era associada de um escritório de advocacia e eu trabalhava ali 12, 13, 14 Deus o horas. livre. Eu Destruindo ti tua saúde pelos outros. Total, pelos outros. Eu tinha uma média de 40, 50 audiências por semana. Meu Deus, é pesado, é. Então, e aí eu estava em um ambiente, em um momento emocionalmente também muito fragilizada, né? Então, eu fui piorando. O que que eu fiz? Eu peguei a minha energia emocional e foquei no trabalho. E eu fui piorando, eu fui piorando. Eu tive uma crise de burnout, Alan, eu estava dirigindo. E a gente não percebe que a gente tá doente na hora A que vê. gente não Só quando percebe. acontece um sintoma muito forte, às vezes Muito no forte. desmaio, uma crise, que a gente percebe. Eu não percebia que eu É, estava doente. mas é. Alan, eu chegava no escritório 9 da manhã, eu saía do escritório meia-noite. Acredito. Eu já cheguei a sair do escritório 2 da manhã e estar lá novamente Eu às já tive um 9. burnout também, acho que foi ali por do 18, 19 também. Eu já cheguei a trabalhar 24 horas, porque eu não tinha braço, e eu tinha ali 60, 80 inicial para juizar, era 30 prazos por dia, eu já não tinha braço, eu tinha que ficar fazendo ou corrigindo, estagiário fazia, e Sim. chegou um momento que eu tava assim, enlouquecendo, falei, cara, não aguento mais, Pois é. não aguento mais. E foi a transição, né, entre deixar de ser associada para ter o meu próprio escritório. Eu estava dirigindo, eu comecei a passar mal, eu comecei a passar mal, comecei a passar mal. Eu só tinha uma concessionária, eu só joguei o carro. Quando eu joguei o carro, Alan, eu desfaleci, assim, ó, meus braços Nossa, que caíram, perigo, hein? eu só falava, Que perigo. e assim, bem, bem, bem ruim. Aí o pessoal veio, eu só olhei assim e falei assim: meu plano de saúde me leva para o hospital. Tinha um hospital particular, eles me levaram. Quando eu cheguei no hospital, isso eu tinha por volta de uns 29 anos. O médico achou que eu estava infartando. Mas era uma crise de pânico. Era uma crise de pânico. Me lembro disso como hoje. Eles me colocaram com o braço assim. Meu braço caiu. Uhum. Quando meu braço caiu, Alan, eu não tinha força para Eles voltar o acharam que era um braço. AVC já, Eu não tinha força para voltar um meu infarto. braço. Uhum, Não tinha. Ali eu falei: é hora de parar. uhum, sim. É hora de parar. Ali eu parei. Pedi demissão do escritório que eu trabalhava. Sabe qual foi a frase que eu ouvi? O sócio do escritório virou para mim e falou assim: você só se lembra que você tem 2 anos para que você não pode acionar os nossos clientes. Uhum. Você vai ver que advogar para trabalhador é mais fácil. Aí eu virei para ele e falei assim: não se preocupe, eu não vou atrás dos seus clientes. Eles já vieram atrás de mim. Uhum. Fui embora. Tá certo.
Fui embora. Uhum. Descansei, precisava ficar com as minhas filhas, e aí depois que eu descansei, eu falei: "É a hora de abrir meu escritório", e fui com a cara e a Tá coragem. certo. E abri meu escritório, e foi a melhor decisão que eu tomei. E uma coisa é você gastar a tua saúde com ter o escritório, né, é uma outra É realidade. outra realidade. Hoje, de todos os benefícios que eu conquistei, porque depois de uma época, o dinheiro ele é muito bom, ele te proporciona muita coisa. O dinheiro é maravilhoso, Claro que é. mas a gente não pode ser hipócrita, mas o dinheiro ele é fim para te trazer uma qualidade de vida melhor, para te Segurança, conforto. proporcionar conforto ou de 2 vezes na semana, em um período eu não trabalho, eu estou com as minhas filhas. Exato. Quando na minha vida eu imaginei que isso seria possível? Legal. Maria Eduarda e Valentina, hoje elas estudam em um colégio, elas sempre estudaram integral, hoje elas estudam meio período, 2 vezes na semana eu estou com elas, Que 2 vezes na legal, semana eu sou mãe. que legal, Eu sou mãe, eu tô com elas, eu faço a comida delas, e que isso lá em legal. casa é motivo, porque o John sempre fala assim, ele fala: "Eu nunca vi você pedindo iFood para suas filhas". Aham. Eu não peço. Tá certo. Eu vou lá, eu falo: "Minha filha, o que que você quer comer?". "Mamãe, eu quero comer essa carninha aqui que a senhora", eu vou lá e faço. Por quê? Porque hoje a advocacia me proporcionou ter liberdade de tempo. Legal, legal. Pode Muito legal. ser que aquela advogada que não tenha filho, ela tenha uma escala um pouco maior, porque E é ela difícil tem conquistar esses momentos, tá. E foi depois da completamente. comunidade, tenho certeza que você começou a conquistar. E você começou a ver a Thaís, ela começou a Isso. colocar como prioridade os filhos, mas começou a procurar formas de fazer isso, De fazer de ter esse isso. tempo para ela. Na verdade, Alan, eu comecei a me cobrar menos. Por quê? Porque antes eu me cobrava em qual sentido? E era esse ponto que eu ia entrar. Eu olhava para aquela advogada que não tem filhos e eu falava assim: "Ah, não, mas a escala dela vai ser maior que a minha". Uhum, sim. Entendeu? Por quê? Porque ela tem mais tempo de execução. E isso é uma mentira. Depois É você uma conheceu a Thaís mentira. mesmo, né. É uma mentira. Quando você entra na comunidade, você entende que todo mundo tem seu tempo e não só a Thaís. Existem outras pessoas dentro da comunidade que faz com que a gente abra nossos olhos e fala que é possível. Por É, exemplo, você. sim. A gente olha para você, Alan, a quantidade de coisas que você faz por dia. Uhum. Absurdo. Nem eu É sei como eu dou conta. absurdo. É. É absurdo, é Mas faz absurdo. parte. Eu me Mas meti você nessa, faz. eu queria isso pra mim, eu desejava isso nas minhas orações, agora eu tenho e eu tenho que fazer. E Eu é me isso lembro aí. de uma frase que você falou, eu acho que você estava em Paris, Uhum. acho que você estava em Paris. Você falou assim: "Olha, gente, eu vou demorar um pouco mais de tempo para responder, porque eu estou viajando, eu preciso, né, estar ali com a minha esposa", Uhum. que inclusive sua esposa é incrível. Obrigado. Ela Ela é ela é maravilhosa mesmo. ela é incrível. Eu preciso estar aqui com ela e eu preciso dar atenção a ela, eu preciso viver esse momento. Exato, Mas exato. por quê? Porque você plantou ali, você plantou E antes. são fases, períodos de sprint, que nem eu tô numa fase que eu não Sim, tenho nem final de semana. Mas agora final do ano eu vou pegar 20 dias, a gente vai pra Europa, cara, e é sim. sem trabalho E nenhum, aí eu zero entendi trabalho. que esses meus tempos, essa terça e essa quinta no período da manhã que eu fico com a Maria Eduarda e com a Valentina, eu entendi que é necessário e que é possível. É possível, me trouxe essa consciência e que eu não preciso olhar para a vida do meu coleguinha e falar assim: "Ah, meu Deus, ele vai ter um crescimento maior que o meu". Não, não, Exato, é possível. exato. É possível. Eu como mãe de 2 meninas, é possível eu E ter você meu vai encaixar na faturamento agenda, você milionário. vai Você vai encaixar na encaixar. agenda, elas são sua prioridade. Agenda, É, agenda. é a Você agenda. vai cumprir É, a agenda. exato. Eu falo que a gente faz, até eu e a Larissa, a gente coloca na agenda reuniões entre nós. Pra Uhum, você ver como a coisa. Começa a fazer isso com o João. Marca um dia da semana ali, sei lá. John, é a nossa reunião. Porque você sabe, não é falando de trabalho durante o almoço, durante o uhum, jantar, na cama, não. Você vai ter aquele compromisso oficial. sim. Você vai ver, pega esse insight, começa a fazer isso, coloca reuniões agendadas, uma por dia, uma por semana, eu não sei como é que é a programação de vocês, mas começa a agendar momentos. Começa
trabalhar melhor a tua agenda. Você vai ver que isso é possível. Até de você ter mais dias com as suas filhas. Sim. Eu queria saber agora dos seus hobbies. Eu acho que envolve elas também, obviamente, tá com elas. Eu sei que você gosta de treinar igual eu. Eu tenho um hobby e Treinar é hobby pra mim. Pra gente é treinar sacrifício, pra mim é hobby. para mim é hobby. E eu odeio ouvir de pessoas, eu não tenho tempo de treinar, gente, Não, pelo amor isso de Deus, isso eu não. não aguento ouvir. Isso. Quando eu ouço isso, eu falo, gente, para, a gente arruma tempo, se a gente quer, a gente arruma tempo pra tudo. Eu concordo 100%. Não dá para você virar para duas pessoas que têm a dinâmica de vida como eu e você temos e falar que assim, trabalha 8 horas por dia, você não tem tempo para treinar. Não dá, não Sim, dá. Isso pra gente, a gente não consegue entender. Eu amo treinar, o treino para mim hoje ele é muito mais eu boto pra emocional. fora, tudo aquela coisa, né, aquela Mas desgaste, aquele porque estresse. eu consegui sarar meu burnout assim. Hoje eu não tomo Que medicação. legal, Lá no parabéns. início eu tomava, eu tomei, eu fiz terapia, enfim, fiz todo o tratamento, mas quando eu coloquei na minha cabeça assim, eu preciso ter uma válvula de escape. Uhum. E hoje o treino, ele é muito mais válvula de escape. Então eu gosto muito de treinar. É algo que eu tenho pra mim. Eu E sou autoestima também, nossa, autoestima. tudo, né, saúde, Autoestima. autoestima, Eu sou cristã, então a gente tem uma vida bem ali dentro da igreja, assim, da legal, congregação. Eu legal, me converti há muito tempo, mas que hoje legal, eu estou mais em uma estação de mais profundidade espiritual e legal. é o que me sustenta também. Se Aham. eu posso te falar duas bases que me sustentam para que eu tenha energia para fazer tudo o que eu faço, e eu faço muita coisa. E é o ambiente de novo. É É, o ambiente, porque a igreja é o ambiente que mais transforma. sim, A gente vê a quantidade de, sei lá, ex-presidiários, garotos de programa, viciados em droga, que se recuperam dentro da igreja. Eu falo sim, que a igreja é o maior exemplo assim, de sim. comunidade que recupera as pessoas, Sim, né? e então, a base, espiritual, em conjunto ali com a base física, ela é o meu sustento diário. E existem outras coisas, a gente gosta muito de viajar, Legal. Quem que não gosta, né? a É gente gosta gostoso. muito de viajar. Hoje a gente vive uma vida, Alan, eu vejo que depois da maturidade, a gente vive e depois mostra. Uhum. Então hoje a gente vive uma vida muito velada, no sentido de ter momentos, assim, incríveis, e a gente mostra o necessário para o nosso posicionamento. Sim, sim, tá certo. Aham. E você é assim também. Claro, tudo. Você mostra o necessário para o seu Tudo é posicionamento. intencional. Tudo Eu é falo que intencional. as pessoas me conhecem, sabem, eu sou uma pessoa extremamente simples. A partir do momento que a gente É vende o high isso. ticket, as pessoas elas compram o quê? Elas compram o nosso lifestyle, elas Sim. compram o nosso padrão de vida. É atrelado o sucesso financeiro ao sucesso profissional. O mundo Sim. é assim. Sim, O mundo é assim. mas você mostra o necessário para o posicionamento. Eu Exatamente. nunca entrei no seu perfil e vi você mostrando um momento de intimidade seu com a Larissa. Sim, Não significa que ele sim. não exista. Existe num perfil privado. Para minha família e para os Exatamente. meus amigos. É isso, é Exato. exatamente. Então a gente gosta de viajar, a gente gosta de treinar e a gente gosta de conexão de verdade, sabe? Legal, legal, A gente gosta de conexão de verdade, assim, de ter momentos que são nossos, legal. que são bem nossos, porque a gente entende, Alan, que a nossa profissão, ela devolve para a sociedade o melhor que nós Transforma. temos. Ela Ela transforma. transforma, É uma ela profissão de servir as pessoas e exatamente, de transformar servir, vidas. de Profissão servir. muito bonita. Ela devolve para a sociedade o melhor que nós temos em forma de ajuda, que é ajudar o próximo, que é servir. E eu falo que não é uma profissão para covarde, porque você vai comprar a briga dessas pessoas. Essas pessoas, às vezes eu pego um bancário ali que trabalhou 35 anos, 40 anos de banco, ele fala, doutor, é a minha vida, é meu último ganha-pão, se não der certo isso aqui eu não tenho o que fazer, porque eu estou desempregado, estou vivendo de aposentadoria, precisa dar certo isso aí, entendeu? Então realmente a E responsabilidade é muito grande. E não vejo que seja só por esse caminho, sabe, Alan? Eu enxergo também que a gente não é bem visto. E Uhum. essa é a verdade. Sim, Você acha que o sim. advogado do banco,
que está lá ganhando o salário que ele ganha, ele olha a sua petição inicial, um processo seu de 1 milhão, ele calcula, É, vamos olhar a mas não é só o margem. advogado do banco, não. É o Eu juiz, é ia o entrar, aham, desembargador, eu é o ia entrar, ministro. eu ia escalar. Ele olha, você acha que ele vai ficar feliz? Ele não vai. Então, assim, não é uma profissão de covardes também, porque a gente tem que enfrentar a outra parte, a gente tem que enfrentar o juiz, a gente tem que enfrentar o desembargador, A enquanto OAB, a que OAB. daria para nos proteger, mas está ali, às vezes, não às vezes por uma denúncia de alguma pessoa ou outra, mas enfim, né? A gente está ali realmente para trabalhar, gente. A gente está ali para transformar vidas. Então, para ser advogado, você tem que bater no peito e chamar a E às vezes até responsabilidade a para própria si. sociedade. Eu sei que agora me mudei ali para Alphaville Aham, e eu vejo que tem um preconceito muito grande, inclusive, com advogados de reclamante. Porque a gente está no meio de empresários, sim. né? Pessoas que detestam, abominam esse tipo de coisa. Então, realmente, tem que ser corajoso mesmo para fazer o que a gente faz. Aí você tem que ser corajoso e você tem que mostrar para a sociedade que você está ali para velar a lei. Exato. Se o empresário ele não cumpriu a lei, o problema não é seu. É o que eu falo, o banco não é instituição de caridade, sair dando dinheiro para todo mundo. Sim, É porque ele fez alguma coisa de errado. Senão ele não estaria dando dinheiro para todo mundo. sim. Você pode. Eu aposto que na sua petição inicial não tem nada, absolutamente nada, que o banco deixou de fazer. É, verdade. Verdade. É. Tem pedido que eles não conseguem nem contestar. Ele vai contestar como? Não Exato. tem como ele contestar. Então, assim, mas eu sou desapegada com relação a isso. Lá em Brasília também é da mesma forma. É, né? E nem é advogada de reclamante. Se você falar que é advogado, eu já ouvi frases do tipo assim: você balança uma árvore e cai 10 advogados. Não, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu já ouvi inúmeras frases assim, por quê? Porque Brasília todo mundo gosta de cursar direito por causa do concurso público, né? Sim, Matéria base, né, ali do concurso público. Então, assim, todo mundo. Minha avó, revelar uma coisa aqui pra você. sim. Não sei nem se vai ficar ou se vai pro corte, mas deixa eu te contar. Minha avó, o dia que eu pedi demissão, que eu liguei pra ela e falei assim: vó, pedi demissão do escritório. Aí ela virou pra mim e falou assim: graças a Deus que você tomou juíza, agora você vai estudar pra ser juíza, né? Aí eu falei assim: não, vó. Eu vou abrir o meu escritório. Ela virou pra mim e falou assim: olha, eu não sei o que que eu faço com você, não. Mas é normal isso aí. Porque eu falo que é o seguinte, eu falo que as pessoas da nossa família são as que mais querem nos proteger. Sim, E o que que é proteção? Você ter uma estabilidade. sim. E às vezes não é isso que a gente quer. Eu venho numa mentalidade também, pelo menos da minha família, que era pelo concurso público. Uhum. Porque meus pais não foram empresários. Minha mãe foi telefonista a vida toda, começou como babá. Meu pai foi bancário, mas antes foi feirante. Nem segundo grau tem. Então é uma mentalidade diferente. Sim, Porque a sociedade formava as pessoas antigamente para serem empregados. sim. E hoje não. O mundo tá diferente. As pessoas estão acordando. A informação, a internet, as pessoas têm a informação o tempo todo e sabem que realmente existe um caminho no empreendedorismo, mas tem que saber fazer. E Você tem tem que que ser buscar ajuda. E tem que corajoso. ser E tem que corajoso, ser corajoso. principalmente. Tem que ser corajoso. Porque eu concordo que não é fácil, Alan, você olhar o cenário. A gente tem folha de pagamento. A gente olhar o cenário e falar: olha, tem folha de pagamento, tem que pagar imposto, tem que pagar isso. Nem todo mundo tem estômago para Não, isso. não mesmo. Empreender não é para qualquer um, não. Empreender não é para qualquer um. Empreender é quando você entende que você precisa de riscos, Você passar por deitar risco. a cabeça no travesseiro, sabendo que você está devendo, você tem salário para pagar, mas mesmo assim você dormir tranquilo. Mas porque você tem um plano de como que você vai conquistar dinheiro. Sim, E é sim. E isso. você precisa entender também que você precisa assumir riscos. Sim, Quando você paga uma mentoria do seu valor, do valor da Thaís, você está assumindo claro. risco. Sim. Camila, mas você vai assumir. Não, o seu risco é calculado. E é isso que as pessoas não entendem. A gente não assume risco que não seja calculado com base em dados. Exato. Você acha que antes de contratar sua mentoria eu não conversei com 3 ou 4 pessoas da Acredito. comunidade? Eu conversei. E quero que converse Pois mesmo. é, Que eu eu sei que é bom. conversei. Por quê? É, Mas aí o risco é calculado, Alan. exato. E aí as pessoas me falaram: "Camila, entra, é bom, é legal, é isso". Opa, uma pessoa falou.
A outra falou assim, Camila, mais ou menos. Mas espera aí, deixa eu te perguntar uma São coisa. pessoas. E Você executou o que o Alan mandou? Exato. Eu tô sem tempo. Não, Você então tá entendendo? essa pessoa aqui já não. A outra, Camila, ó, tô executando aqui o que o Alan falou, tá dando certo, tô tendo resultado. Você faz uma análise de Infelizmente, risco. nem todo mundo vai chegar lá porque desiste. No primeiro, Desiste. não. Desiste, não funciona. Desiste, caiu, não pede ajuda. Tem gente ali que eu nunca vi nem conversar com ninguém ali. Tá, se conversa no privado, mas isso não muda jogo, Não gente. Não muda. muda Não jogo. muda jogo. O que muda jogo, Alan, e eu vou reforçar uma frase que eu disse no início. O que muda jogo é você caminhar, você saber caminhar no meio do caos. Exato, exato. No meio do caos. Eu falo para todo mundo. Eu venho de tanta Eu falo tempestade. que é você se manter confortável no desconforto. No desconforto. Eu falo que é Isso. isso, é. É isso, é você se manter confortável no meio do desconforto. A gente vem de tantas tempestades que não é qualquer furacão que assusta a gente. Exato. Vendaval tem todo Tem dia. todo dia. É. E aí você vai caminhando, o caos tá ali, ó. Mas é aí que entra na questão da resiliência. Resiliência. E aí você vai caminhando. Você passa pelo primeiro mês. O primeiro mês de comunidade, eu falei assim, meu Deus. E eu sei que assusta, porque vem um monte de Assusta. informação. Vem muita E você vê que informação. tudo que eu falo ali faz sentido, se aplicar vai dar resultado. E às vezes tem gente que quer fazer tudo de uma vez, às vezes não consegue ter o resultado, e se frustra, não quero mais, não é pra mim. Isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra Thaís, que faz 2 milhões, pra mim não é. Sim. Então tem muito isso. Você assusta o primeiro mês, você assusta o segundo. No terceiro, pelo menos pra mim foi assim, no terceiro eu já, opa, peraí, calma aí, tá começando a dar certo. E aí as coisas começam a ir. E você começa a se perguntar, pô, o cara entrou depois de mim na comunidade, tá tendo resultado. Será que eu tô executando o suficiente pra É ter o isso. resultado que ele tá tendo já? Exatamente, é isso. Não é isso? É isso, é isso. E aí quando você questiona isso, e eu falo porque aconteceu comigo. Lá no início foi desesperador, porque veio aquele calhamaço de informações, e por mais que eu já viesse de uma advocacia empresarial, eu não estava preparada para aquilo. Então foi o primeiro choque, foi o choque do desespero. Aí a gente começou a executar. Quando chegava na sexta-feira, que a gente não tinha tido o resultado durante a semana, Alan, aquilo acabava comigo. Quantas vezes eu conversei com colegas do Lendas no privado, Uhum, falando o seguinte: eu estou destruída. uhum, sim, Tá sendo muito difícil. E eles, Camila, insiste, você tá no caminho certo, claro, vai. E claro. aí você vai indo, você vai executando. O primeiro contrato vem, aí daqui a pouco vem o segundo, aí daqui a pouco vem o terceiro. E o jogo começa a virar. É contrato a contrato. Camila, ninguém nasceu aprendendo a falar, Sim. ninguém nasceu aprendendo a andar. E não é porque você não está conseguindo, é que você não tem o conhecimento. É isso. E você não tem a direção, você não tem o pegar na mão. E o pegar na mão não é só eu, não, é todo mundo ali É pegando na todo mão. mundo. Eu vejo que esse é o grande diferencial da comunidade. Antes de efetivamente entrar na comunidade, eu analisei outras mentorias, eu conversei com outras pessoas, mas sabe quando você não tem aquela segurança? Sabe quando você não tem aquela conexão? Sim. E o que eu vejo que forma a comunidade é a A conexão comunidade. genuína, É a é. É o conexão senso de genuína. comunidade, de fato, É é. o senso de comunidade. Não teve ninguém que eu mandei mensagem e não respondeu. Da mesma forma, várias pessoas mandam mensagem pra gente: "O que que vocês estão fazendo no comercial? O que que vocês estão fazendo Que nisso?". legal, que legal. E aí a gente vai ali se ajudando. Esse é o senso da Que a comunidade. ideia é essa mesmo, não é o pessoal ficar todos dependentes de mim, muito pelo contrário. Vocês começarem a prosperar e terem resultados e vocês ajudarem outras pessoas. E é assim que funciona, você viu? Entrou ali a Isadora, ela não conseguia prosperar, ela pegou, teve o insight, teve o resultado, daqui a pouco vem outra, ela está ajudando outras pessoas, É isso. assim como você já está ajudando É outros, isso. e esses outros que você está ajudando, daqui a pouco vão ajudar outros. Vão ajudar Olha que outros. legal. É Então, isso. isso que é propósito. Isso é propósito. E um ponto aqui para amarrar tudo isso é a questão de nós, advogados, não termos esse ambiente. Sim, sim. Alan, a gente não tem esse ambiente. A gente enxerga o outro como concorrente. Uhum.
Uhum, Não é exatamente. verdade? Exato, A exato. gente enxerga o outro como concorrente. E aí você se isola. Você se isola e quando você se isola, você não consegue caminhar da forma correta. Por quê? Porque você está sozinho. Exato, Você só tem uma visão. exato. Você só tem uma visão. Quando você está dentro da comunidade, você tem várias visões, E, e, inúmeras e às vezes o visões. método é passado, cada um tá aplicando de um jeito e tá tendo um resultado melhor. E a Uhum. pessoa ela compartilha. Ó, esse script funciona melhor, essa técnica de follow-up. Então você vai pegando um pouquinho de cada um. E na hora que você É, vê, você está formando um próprio método com o que tem de melhor de cada escritório. Isso que é o sim. legal. E essa noção do vou tratar como mastermind, que a advocacia não Exato, tem. exato. Você pode ver no mercado, são poucos. Sim. Tem um mentor aqui que tem um, mas não tem um grupo tão fortalecido. Hoje, olhando para o mercado, e eu conheço o mercado. Uhum. Eu não estou fora do mercado, eu conheço, Sim. eu vou atrás, eu pesquiso. Olhando para o mercado, eu vejo que o Lendas, com relação à comunidade, assim, de fortalecimento, é a melhor comunidade. Ah, com Com certeza. relação É o que o à pessoal fala, pelo menos. com relação à comunidade, do High Ticket, enfim, do que a gente quer. Porque a gente não está caminhando lá para faturar 30, Exato. 40 mil por mês. E o legal é que não é Não, aquela comunidade com aquele conteúdo tampão de funil, aquele basicão, não. É não um é. conteúdo já mais nível CEO, e eu duvido que existe um ecossistema hoje, que existe um faturamento, se somar todos os nossos faturamentos, que existe um faturamento maior que o nosso. Não Não. existe. Acredito que não. Você quer ver um exemplo? Lá em Campos. Quando a gente começou a conversar lá em Campos, que todo mundo começou a falar, tinha gente na minha mesa, a gente conversando. Ah, não, 1 milhão por mês, 1,5 milhão por mês, é plenamente possível. Uhum. Plenamente Mas porque eles possível. viram já as pessoas Você, conseguindo. ó, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Ah, não, 2 milhões por mês é pouco. É, mas é É pouco, a gente vai conseguir mais. Por mês não, perdão, por ano. por ano. 2 milhões por ano é pouco, a gente consegue mais, Mas porque a é. Porque nossa tem gente fazendo margem. 2 milhões por mês. E Então 2 outra por ano é coisa, pouco. a nossa margem é boa. É verdade. É boa. Então, assim, é o senso. A gente precisava, nós, enquanto advogados, precisávamos desse ambiente e a gente precisa desse ambiente. Porque a gente vai, por exemplo, quando formos para o G4, a gente vai ter um ambiente do G4, mas é um ambiente diferente. Ali é a estrutura do negócio, ali é a estrutura do empresário, aqui é a estrutura da advocacia. A Exato. gente discute o que está Você vai unir os dois. acontecendo. Ou adequa um dentro do outro. E Né? aqui dentro da comunidade a gente discute o que está acontecendo na nossa realidade. Campus foi incrível. Que legal, que legal. Foi incrível. A gente discutindo, Alan, o que estava acontecendo nos nossos negócios da advocacia. Isso aí não tem, né? Não tem lugar nenhum, né? Você quer ver um ambiente sabe? Intimista. Não, O não, quê? não, que agrega tanto quanto esse Sim, para o negócio. Isso não tem preço, gente. exato. Sim, sim. Não tem preço. Camila, legal. Até passamos um pouquinho do tempo aqui. Se deixar, a gente fica o dia inteiro batendo papo. Tá gostoso, né? Mas é gostoso conversar com pessoas determinadas, pessoas que dá pra olhar no teu rosto, sabendo, cara, eu vou chegar lá. Porque eu vou fazer acontecer. Eu vou ter que. Eu vou tomar trabalhista, eu vou ter que correr risco, eu vou fazer. Mas, cara, faz parte. Faz parte do negócio. Crescimento gera dor. Sim. Gera dor. Gera renúncia. Mas lá Boa na frase. frente, cara, a gente vai ver, valeu a pena. Porque hoje as minhas filhas têm uma condição de vida confortável. Sim. Elas, tudo que elas querem, eu consigo dar para elas. Eu consigo realizar os meus desejos. Eu consigo estar onde eu quero. Eu preciso daqui a pouco fazer um planejamento para morar nos Estados Unidos, que é o que você tem vontade. Você vai conseguir montar uma estrutura que funcione sozinha. Sim. Entendeu? Então é isso. É a determinação, a força de vontade, a tua ambição, a tua humildade acima de tudo. Isso. Você tem todos os pré-requisitos. A tua fé. Você tem todos os pré-requisitos para ser um dos maiores cases de sucesso da comunidade. E agora eu queria que você olhasse para a câmera e desse um recado para essas pessoas que estão desacreditadas, ou pessoas que já estão numa advocacia mais arcaica há muito tempo, que não acompanharam todas as mudanças. Que recado que você dá para essas pessoas que estão realmente patinando em seus negócios?
Evoluir é preciso. Não adianta a gente querer resultados maiores tendo o mesmo posicionamento. E eu não estou aqui floreando falando que vai ser fácil. O Alan, ele foi muito enfático quando ele disse que a gente precisa plantar e a gente precisa trabalhar, que a gente vai colher isso. Então, ser resiliente, confiar na metodologia, a gente tem que confiar no que está fazendo. Confiar na metodologia e executar, porque é possível. Foi possível para mim, é possível para várias pessoas que eu acompanho, que estão ao meu lado, é possível para você. Você só tem que confiar. Confia no método, seja resiliente, seja humilde, agarra a oportunidade que o resultado vai vir. E aí, quando o resultado vem, ele te valida. Porque o que valida é resultado. E quando a gente Exatamente. trabalha, quando a gente corre atrás, quando a gente planta, a colheita vem em forma de resultado. E eu falo, quando você não tem resultado, nem sua família, nem seus amigos te Te respeitam. respeita, ninguém te Ninguém te respeita. respeita. E quando você tem resultado, até o teu inimigo te respeita. É Então isso. eu falo que é isso, resultado é tudo. Gente, muito obrigado. Camila, Agradeço. satisfação estar contigo. Cara, foi muito gostoso conhecer a tua história. O Que Brasil bom. conhecer a tua história. Essa mulher de garra, guerreira. Continue sendo essa pessoa especial que você é, que está ajudando os colegas. Essa pessoa com uma energia muito boa. É muito bom estar perto de você. Ah, que O John, bom. adoro o John de paixão também. O John é um querido Ele também. é. Tudo, vocês são assim, cara, o exemplo de casal empreendedor. Redistribuição de função, um pegar na mão do outro, um entender, renúncias que eu sei que tem, ele está nos Estados Unidos, às vezes você está aqui, cara, e Sim. faz parte, porque daqui a pouco, por um bem maior, para vocês estarem juntos definitivamente. Sim, E, cara, sim. e é isso aí, tá? Parabéns pela tua história, Muito parabéns obrigada. pelos seus resultados. E daqui um ano eu quero ser de volta aqui, porque a Camila de ontem não é a Camila de hoje, não é a Sim. Camila de amanhã, a Camila de um ano ela vai estar muito gigante. Ela já Sim, vai ter batido já os seus primeiros milhões, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. sim. E conta comigo para fazer isso acontecer. Alan, eu que agradeço. Eu estava com a Thaís há 2 semanas atrás e a primeira frase que eu disse para a Thaís foi o seguinte: eu sou muito grata ao Alan. Imagina, tamo junto, querida. Eu sou muito grata Eu ao que Alan, agradeço a confiança de vocês. porque o Alan, ele pegou a nossa cabeça e ele fez assim, ó, vrum. Ele virou, ele pegou, ele fez assim, ó, virou a chave da nossa cabeça. Então, eu sou muito grata a você, eu sou muito grata ao seu time por ter insistido com a gente. E lá no início eu te falei, Alan, eu vou ser case. E a E gente vai ser. trabalha E para vai ser. isso. Todo santo dia a gente trabalha para isso. E eu falo que o mais legal ali, o que a gente faz com as pessoas da comunidade é mostrar para elas que elas são muito boas, elas têm potencial de ter os meus resultados, de ter os resultados da Thaís. Porque é o que eu falo, muita coisa que muda hoje, o meu resultado do teu é a execução. Execução. Se você começar a executar na mesma proporção que eu, você vai ter um resultado igual ou maior que o meu. É isso. Obrigado, Muito Camila. obrigada. Daqui um ano vamos estar junto de novo nesse podcast para Vamos. saber onde que você chegou e a tua história. Você vai olhar essa história de hoje. Cara, olha, superei tudo realmente onde eu queria chegar. Foi muito além da onde eu imaginava. E nós vamos estar aqui para comemorar. E o seu sonho de ter o teu escritório físico tá acontecendo. Sim. E vamos estar lá. Vai ter Vamos tá lá. inauguração, vamos cortar faixa também? Vamos, vai estar Vamos, lá. vamos fazer Vai tá tudo. Quero lá. estar lá, meu. Quero A estar lá. gente volta para o presencial nessa estrutura. Legal, A legal. gente volta Show. para o presencial sob uma orientação vinda dos nossos mentores, Legal. vinda de você e vinda da Thaís. E a gente, eu e o John somos assim. Se vocês falarem assim, ó, vai para, a gente vai. Tá validado, entendeu? Não adianta ficar batendo cabeça, tá? Sim. Gente, Muito obrigado obrigada. demais. Até o próximo episódio do Lendas Cast. Tamo junto.